Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Meio-dia, 13 minutos no Rio de Janeiro. Você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Muito boa tarde, eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos até as 2 horas da tarde com muito conteúdo aqui na Bradesco Esportes FM, contando com a colaboração, produção e também com os comentários de Luca Tremonti aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos nessa, trazendo muito do seu clube de coração. Afinal, tem rodada, hoje a bola rola, tem Flamengo e Boa Vista, tem o Botafogo contra o Nova Iguaçu, tem clássico nesse final de semana, amanhã, tem Vascão e a equipe do Fluminense. Você acompanha aqui com a melhor equipe, a equipe do dono da bola. Na Bradesco Esportes FM temos isso e muito mais para destacar para você, além do futebol internacional. Ainda tem entrevista exclusiva na Rádio Seu Esporte. Ou seja, estamos recheados aqui na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos começar com o destaque da equipe do Flamengo. Fala, Ranieri Borges. Que o Flamengo enfim anunciou a sua quarta contratação para a temporada. O atacante Orlando Berrio, vindo do Atlético Nacional de Medellín. O atleta, que tem 25 anos, tem a característica do bom porte físico e também da velocidade pelos lados do campo, embora não tenha marcado muitos gols durante toda a sua carreira. Berrio chega custando 11 milhões de reais aos cofres do Flamengo, que serão parcelados nos próximos 2 anos. O Orlando Berrio demorou, mas acabou chegando no Flamengo. E para você, torcedor, inclusive opinar sobre essa contratação, tem um vídeo do Orlando Berrio desde manhã no nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Dá uma olhada por lá que você vai encontrar esse vídeo, vai poder opinar com mais propriedade aqui na Bradesco Esportes FM. O destaque da equipe do Vasco da Gama, quem chega é Nicolas Freitas. Dirigentes do Boca Juniors fizeram contato e sinalizaram com proposta de 1,5 milhão de dólares, cerca de 4 milhões e 700 mil reais, para comprar o goleiro uruguaio Martin Silva. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, rejeitou a oferta e disse que não tem interesse em negociar o jogador. Jogador importante, né? O time do Boca Juniors ousando pra cima do Vasco da Gama. O goleiro Martin Silva, que resolveu os problemas do gol do Cruz Maltino. Até na temporada do descenso do Vasco da Gama foi um dos grandes problemas e muitos atribuem a queda a isso. O Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Luca Tremonti. Botafogo enfrenta hoje o Nova Iguaçu às 5 horas da tarde no estádio Newton Santos pela primeira rodada do Campeonato Carioca, mas esse jogo será o segundo do Alvinegro na competição, já que o clube já jogou pela segunda rodada contra o Madureira e perdeu por 2-0. O técnico Jair Ventura não quer correr riscos e deve escalar apenas o Camilo, 2 titulares. Isso porque quarta tem decisão pela Libertadores, Juan. Não vai ser hoje que você, torcedor do Botafogo, vai poder ver Camilo e Montijo juntos, né? Porém, o Glorioso tem que entrar para vencer contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Afinal, o Carioca é muito rapidinho, né? Daqui a pouco as coisas já estão definidas, aí fica tudo mais difícil. Agora, meio-dia, 17 minutos no Rio de Janeiro. Vamos seguir girando. Vamos de Flusão aqui na Bradesco Esportes FM, um destaque com Rodolfo Lamas. E pro clássico de amanhã contra o Vasco da Gama, às 5 da tarde no estádio Newton Santos, o Fluminense deve ter 2 jogadores que não atuaram contra a equipe do Criciúma. Primeiramente o lateral direito Lucas, jogador que ainda não estava regularizado no BID. Fato que aconteceu na terça-feira e, portanto, o atleta tem condições de jogo. E também o Gustavo Scarpa, meio-campo que defendeu a seleção brasileira na última quarta-feira no amistoso da Amizade contra a Colômbia. Então, portanto, o técnico Abel Braga vai ter à disposição todos os jogadores que foram inscritos para o Campeonato Carioca. Todos os jogadores à disposição. A tendência do Abel Braga colocar
força máxima para o confronto diante da equipe do Vasco da Gama, um clássico. Abel não gostou de um clássico na primeira rodada não, mas fato é que o torcedor tá vibrando bastante, afinal já começa toda o campeonato carioca. Na Europa a gente já vê isso há bastante tempo, né? Clássicos em rodadas assim, sem nenhum pudor, primeira, segunda, terceira, né? E isso ajuda a abrilhantar o campeonato. Você nunca sabe quando vai ter um clássico na próxima temporada. E olha, a bola rola pro Campeonato Carioca, além de Botafogo e Nova Iguaçu, para Resende e Volta Redonda a partir das 4h30. Flamengo enfrenta o Boa Vista às 7h30 da noite. Demais partidas do Campeonato Carioca acontecendo amanhã. O Bangu enfrenta a Portuguesa, o Vasco, o time do Fluminense, e o Macaé encara a equipe do Madureira. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 12h, 19 minutos no Rio de Janeiro. Vamos à nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, que é muito fácil, né? A gente quer saber como é que vai ser o fim de semana das equipes cariocas, dos grandes do Rio de Janeiro. Quem vence? Quem passa pelo seu adversário fácil? Quem vai sofrer na rodada? Você opina aqui na Bradesco Esportes FM através dos nossos canais de interatividade. O Luca Tremonti vai estar de olho nos nossos canais, inclusive daqui a pouquinho vai estar botando essa pesquisa no nosso Twitter, já está no Facebook e no Instagram. Luca Tremonti, como é que a galera interage conosco, já que é muito fácil participar aqui na Bradesco Esportes FM? Tem de tudo quanto é tipo, pode ser Facebook, pode ser Instagram, pode ser Twitter, pode ser WhatsApp. Opção é que não falta, né, ô Luca? Boa tarde. É isso aí, Juan. Boa tarde pra você, pra toda a audiência ligada aqui na Bradesco Esportes FM. A galera pode participar no nosso Twitter, @BradescoFMRio. No nosso WhatsApp também, mandando aquela mensagem de áudio no 964338136, que a gente vai rodar aí, vai passar a participação do ouvinte pra galera, Juan. É verdade, tem um Instagram, @BradescoFMRio. Se você quiser também, pode ser no nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, né? Pode participar com a gente, fica à vontade, por onde você quiser, da forma que você quiser, por áudio. É até mais legal você ouvir a sua mensagem no rádio, olha que interessante. E aqui na Bradesco Esportes FM você tem vez e tem voz e pode curtir a Rádio Seu Esporte e mandar o seu recado em 91.1. Faça como o Anderson Lugão, ó, de São Gonçalo. Ele fala o seguinte, ele fala que gostou muito da contratação do Berrio pro Flamengo. Ele pediu um grande abraço, Anderson, sempre ligado aqui em 91.1. Aqui, ó, tem mais participação, final de telefone 4935, também ligadinho aqui em 91.1. O Rafael do Churros, também ligado na Rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho a gente bota áudios por aqui na Bradesco Esportes FM. Até porque, além de tudo isso que envolve o cenário do futebol carioca, ainda temos uma situação polêmica envolvendo a FIFA, já que a FIFA diz que só reconhece os títulos de campeonato mundial a partir de que ela organizou a partir do ano de 2000. E o que acontece com o Flamengo, título mundial do Flamengo, do Grêmio, dos outros times? Fica complicado, né? A FIFA arrumou sarna pra se coçar, né, o Luca Tremonti? É verdade, a FIFA toda hora mudando, toda hora falando que só com o patrocínio dela, só com ela organizando, assim fica difícil. E eu já vi algumas imagens da época, antigamente, por exemplo, do título do Grêmio, que a FIFA tinha algumas placas de publicidade no estádio. Então, será que ela não organizava mesmo ou só patrocinava? Ela estava presente. Estava presente. Se estava à frente, aí já é outra situação. Verdade. Agora, arrumou sarna para se coçar o Gianni Infantino, mas a verdade é que eu compactuo com o que falou, até compartilhei no meu Twitter, vou ler para você que torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, que o Jamil Chad, ele que é do Estadão, colocou: a FIFA não dá chancela de oficial a outros torneios de futebol porque não pode perder o controle do futebol e da grana, mas a história jamais será apagada, e isso eu concordo totalmente. Ô Luca, acho difícil apagar o que já aconteceu. Eu concordo também, independente do nome ser mundial ou não, os clubes têm que considerar, não importa se a FIFA reconhece ou não, era o mundial da época, então não tem por que
falar que o clube não é campeão mundial. É verdade, até porque o torcedor não tá nem aí porque a FIFA acha. Mais participação aqui, ó, de áudio aqui na Bradesco Esportes FM. Você, torcedor, fica à vontade. Mande seu áudio com seu nome, a cidade de onde você tá falando e a sua opinião aqui pra Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir o torcedor. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Bradescada. Primeiro, parabenizar vocês aí. Sou ouvinte assíduo todos os dias, todas as programações da rádio. Queria saber de vocês, cara, como é que vai ficar esse Flamengo aí, cara, com 7 estrangeiros. O Conca, se eu não me engano, tem dupla nacionalidade, não conta. Mas e os outros? Não vai dar pra encaixar todo mundo não, hein? São só 5. Abraço, Vinícius de Campo Grande, rubro-negro. Olha, Vinícius, quanto aos estrangeiros é aquela questão, só 5 podem entrar em campo, né? Se eu não me engano, os outros não podem estar sequer na relação. Diferentemente do que acontece lá fora, se eu não me engano, na China, os outros podem estar na relação, só não podem ter mais de 5 em campo. Agora são 3 lá, 4. Eu não sei se funciona aqui no Brasil, se eles sequer podem estar na relação. Mas quanto ao Conca, ele não tem dupla nacionalidade, não. Ele conta como argentino mesmo, ou seja, conta como estrangeiro. 12h 24 minutos, daqui a pouco Mengão aqui na Rádio Seu Esporte. Ó, mais um áudio aqui na Bradesco Esportes FM, do torcedor participando aqui em 91.1. Aqui na Bradesco você tem vez, tem voz, aproveite e manda seu recado na Rádio Seu Esporte. Vai que tem um dirigente do seu clube ouvindo. 21 964 338136. Se liga só na concordância verbal. Concordância verbal. Eles estão apavorados. Eles estão apavorados. Ô Dali Mengo, ô Dali Mengo. Olê, olê, olê. Ô Dali Mengo, ô só vai dar Mengo. Só vai dar Mengão, Mengão. 2017 neles. Tá aí o torcedor fazendo até musiquinha pra participar aqui na Bradesco Esportes FM. Mandaram o seu áudio em 91.1. 12h 25 minutos no Rio. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Em 91.1, melhor lugar para você ficar informado do seu clube de coração na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. E vamos falar aqui na Bradesco Esportes FM sobre as equipes que vão jogar hoje, né? Temos o Flamengo, né, que joga mais tarde, e tem o Botafogo, né, Luca Tremonti, que entra em campo, joga contra o Nova Iguaçu, tem que se recuperar. Afinal, a equipe do Botafogo perdeu para o Madureira, ou seja, já começa atrás dos adversários e vai com time reserva, time alternativo do Glorioso, Luca. É isso aí, Juan. O Botafogo perdeu para o Madureira, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, perdeu por 2-0, gols do Souza, que gosta de marcar contra o Alvinegro, do Giovanni Maranhão, que já foi atleta do Botafogo. Esse comemorou bastante o gol que ele marcou, né? Comemorou bastante, ele foi do Botafogo, mas acho que não chegou a atuar nenhuma partida. 30 minutos apenas de um confronto. Com a camisa, muito pouco, né? Sim, não dá nem pra considerar uma passagem. E o Botafogo vai entrar em campo hoje com um provável time misto, Juan. E o técnico Jair Ventura, ele não quer correr risco para a partida de quarta-feira pela Taça Libertadores da América contra o Colo-Colo e deve escalar para a partida de logo mais um time misto e promover algumas estreias. O lateral esquerdo Gilson, que foi contratado junto ao América Mineiro, deve atuar na lateral esquerda. O zagueiro Igor Rabelo, que estava emprestado ao Náutico na temporada passada, deve jogar na zaga hoje. E o Matheus Fernandes, ele que é um garoto da base do Botafogo, deve fazer o seu primeiro jogo oficial como profissional. Com isso, o Jair Ventura deve levar a campo a seguinte escalação: o goleiro Elton Leite, na lateral direita Marcinho, a zaga formada por Marcelo e Igor Rabelo, e na lateral esquerda o Gilson. No meio de campo, Matheus Fernandes, Dudu Cearense, Leandrinho,
e Camilo, o único titular do Botafogo, camisa 10, que estava na seleção brasileira, retornando agora, ele que não atuou contra o Madureira. E no ataque o Sassá e o Pachu, lembrando que os atacantes Guilherme e Joel, recém-contratados, junto ao Grêmio e ao Cruzeiro, estão à disposição do técnico Jair Ventura e podem estrear na partida de hoje, mas eles devem começar no banco de reservas, o Juan. É verdade, a escalação alternativa da equipe do Botafogo, né? Vamos nomes por nomes aqui na Rádio Seu Esporte. Elton Leite, Marcinho, Marcelo, Igor Rabelo, Gilson, Matheus Fernandes, Dudu Cearense, Leandrinho, Camilo, Sassá e Pachu, certo? Tudo certinho? Tudo certo. Então, vamos falar um pouco desses jogadores. O Marcinho, um atleta que na partida contra o Rio Branco mostrou bastante desenvoltura, até mais do que no ano passado, quando ele não teve tantas oportunidades. Inclusive o Botafogo pediu a contratação de um outro jogador para a função. O Marcelo, um jogador da base, né, o Marcelo Benevenuto, se eu não me engano, ele é lá de Resende, né, e o Resende cedeu ele ainda na base para a equipe do Botafogo, um jogador que é muito bem visto na categoria de base do Alvinegro, agora na equipe profissional. Na base foi muito bem, né, inclusive o Canu, que perdeu o pênalti, né, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele entrou no lugar dele. Quando ele subiu, o Canu passou a ser o titular no time de juniores. O Igor Rabelo, no Náutico, foi muito bem, mas muito bem, a ponto do Náutico querer ficar com ele, né, Lucas? Ele tinha um apelido lá de General, e foi capitão em algumas oportunidades pelo Náutico, fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, volta com moral aí com Jair Ventura, o Igor Rabelo. Volta com moral, inclusive com essa situação envolvendo o Emerson Santos, que não se resolve, né, toda hora, né, a situação tem um capítulo novo. A tendência é que ele ganhe cada vez mais espaço. Ele não tem as mesmas características, é mais alto, né? É um pouco mais lento do que o Emerson Santos, mas é um jogador que tem bastante qualidade e não é à toa que foi titular durante a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Náutico, que quase subiu. Se não fosse a partida diante do Oeste, onde perdeu em casa, e muitos torcedores do Náutico não sabem o que foi aquele apagão durante aquele confronto, né, o Náutico teria subido, ele faria parte de um acesso, um jogador de muita qualidade. O Gilson, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque é um atleta que jogou na equipe do América Mineiro, no Campeonato Mineiro foi muito bem, mas depois se machucou, ficou boa parte do ano passado fora, retornando já no final, chegou com o Botafogo e principalmente no confronto onde teve a oportunidade de jogar, que foi diante do Rio Branco, foi um atleta um tanto inseguro durante a partida e isso deixou o torcedor um tanto ressabiado quanto a contratação dele. Torcedor esse que gostou do Jonas, do outro lado, por exemplo. Lembrando também que o Gilson já atuou pelo Cruzeiro, equipe grande, não se saiu muito bem, foi pro América aí, uma equipe de menor porte e tal, jogou bem e tá tendo mais uma oportunidade no Botafogo. Vamos ver como é que ele vai se sair. E tem uma grande concorrência com o Vitor Luiz, que sai na frente como titular zilhões de vezes, né, à frente como titular. Matheus Fernandes é uma boa joia da base, um jogador que tem passagem por seleções, inclusive esteve na pré-lista dessa seleção sub-20, que está no Sul-Americano sub-20, até se classificou para a próxima fase, um jogador de qualidade. Agora fica aquela situação, vamos ver no profissional, como é que ele vai sair no profissional, porque virou base profissional, amigo, muda tudo. É outra história. Outra história completamente diferente. Dudu Cearense, um jogador que ano passado ele sempre foi utilizado, sempre foi bem quando esteve em campo, um cara... Fez gol importante contra o Atlético Mineiro. Fez gol importante e principalmente foi um atleta que colocou uma minhoca na cabeça do técnico Jair Ventura, porque ele sempre fez bons treinamentos e quando entrava foi sempre muito bem. Alguns erros em jogos pontuais, mas um jogador de qualidade, acredito. Um jogador experiente que já passou até por seleção brasileira, né, Juan? Não é qualquer um que, por exemplo, se firma no futebol russo, que é um futebol muito difícil de se firmar, né? Eu costumo, toda vez que eu converso com um jogador da Rússia, eu sempre pergunto a mesma coisa. Lá é assim mesmo, cada dividida é uma minhoca no tornozelo do adversário, porque, meu amigo, quem vê campeonato russo sabe que lá só é falta quando sai sangue. E pro cara se firmar lá é muito complicado. O Leandrinho é um jogador que começou bem no ano passado, né? Um atleta que durante o Campeonato Carioca foi bastante utilizado, acabou perdendo espaço até pelo próprio Camilo quando chegou,
né? Ele teve várias contusões, né? E o Camilo assumiu que seria a vaga dele quando voltasse, e é um jogador novo, mas que tem qualidade. Mas ao mesmo tempo é inexperiente, né? Tem poucas chances de começar como titular no Botafogo, a não ser no Campeonato Carioca. Mas vale a pena ficar de olho, e se ele conseguir não se machucar, vai ser boa peça. Importante, Camilo dispensa comentários, o Sassá, artilheiro do ano passado, né? Mas muitos torcedores do Botafogo queriam que ele fosse negociado, até para aproveitar a boa fase, e o Pachu jogando na função dele, né? Contra o Grêmio no ano passado, especulou-se que ele poderia jogar de meia, né? Mas ele na base sempre foi atacante, sempre foi o camisa 9. Vamos ver o que rende no profissional, né, Luca? E Juan, lembrando aqui que o Bochecha, volante também da base, deve ficar no banco de reserva, ele que foi destaque na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 do Botafogo ano passado. Bom jogador para ficar de olho nele, hein? O Bochecha, muito bom jogador e que vai ser importante no elenco do Alvinegro. O Botafogo que enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que não é uma equipe boba, é a equipe que enfrentou uma seletiva, conseguiu a classificação numa seletiva complicada, onde as equipes eram muito parelhas, né? Só a Portuguesa acabou se saindo um pouco melhor. Tem o Renan Silva, meio de campo, que já até conversou aqui na Rádio Seu Esporte, que é um cara de uma qualidade absurda no meio de campo, canhoto, né? Quem é mais antigo, se eu não me engano, 2011, algo desse tipo, quando o Olaria esteve na primeira divisão, ele foi grande destaque, é base da equipe do Flamengo, né? E é um cara de muita qualidade, fez já alguns gols na disputa do Carioca, na época, na seletiva. É um atleta que vale ficar de olho, e principalmente os volantes do Botafogo tem que ter uma marcação redobrada em cima desse jogador. O Marlon, jovem jogador também de qualidade da equipe do Nova Iguaçu, que mescla bastante a questão dos jovens com os veteranos. O Nova Iguaçu também tem esse quê de venda de jogadores, e isso acaba norteando também a montagem das equipes por lá. Agora, meio-dia, 35 minutos no Rio de Janeiro. Você ligado na Rádio Seu Esporte, nesse que é o Cidade do Esporte, aqui na Bradesca Esportes FM. E tem jogo que está rolando no futebol internacional, né? A bola está rolando desde manhã no futebol internacional, e agora a bola rola pela Copa da Inglaterra, com o Manchester City jogando contra a equipe do Crystal Palace. Até vou confirmar nas prévias aqui, me parece que Gabriel Jesus pode ser titular na partida diante do Crystal Palace, né, o Luca Tremonti. Há essa possibilidade, né? É isso aí, grande chance do Gabriel Jesus começar jogando a partida de hoje. Ele que entrou bem contra o Tottenham, mostrou serviço, fez até um gol que foi anulado depois, mas botou fogo no jogo, né, Juan? Botou fogo no jogo, até brincamos durante o futebol eletrônico. Foi uma trajetória de Alex Hunter do videogame, só que na vida real, a do Gabriel Jesus, um cara de bastante qualidade. Na Copa da Inglaterra, outras partidas, o Wolverhampton bateu o Liverpool. O Liverpool tá num inferno astral absurdo, né? 2-1 para a equipe do Wolverhampton, fora de casa, em Anfield. O Liverpool derrotado novamente com gols de Sturman e o Weimann. O Origi foi quem marcou para a equipe do Liverpool. Que situação complicada do Liverpool. Outros duelos grandes, o Chelsea enfrentando o Brentford a 1h da tarde também. A bola rola para Southampton e o Arsenal às 3h30. Southampton finalista da EFL Cup na Inglaterra. E o Tottenham enfrenta o Wycombe, né, time de 4ª divisão, a 1h da tarde. Juan, só para confirmar aqui, Gabriel Jesus vai começar jogando sim, titular. Já saiu a escalação do Manchester City. Passa a escalação aí pra galera, quem vai entrar em campo nessa partida. O City vai a campo com Cabageiro no gol, na direita o Sanhá, dupla de zaga por Kompany e o Kolarov, na esquerda o Clichy, no meio de campo com Yaya Touré, o Fernando aqui, se eu não me engano, que eu tô vendo só pelas fotos aqui dos jogadores, o Sané aberto por um lado, Davi Silva centralizado, Sterling na esquerda e Gabriel Jesus na frente. Gabriel Jesus na frente, será que dessa vez tem gol? Ô Gabriel Jesus, vamos prestar atenção na linha do impedimento, né? Senão você mata a torcida do City do coração. Agora meio-dia, 38 minutos, mais da participação do torcedor aqui na Bradesca Esportes FM antes do nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem o Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Estamos em contato com o nosso repórter aqui na Bradesca Esportes FM para dar todo o noticiário do Flamengo. Participação do torcedor
aqui na Rádio Seu Esporte, que você tem vez. Aqui você tem voz. 21 964 338136. Boa tarde, Bradescada. Aqui quem fala é o Guga, de Vilar dos Teles, São João de Meriti. Fala, Guga! O Fluminense é campeão mundial, né? 1952, a Copa Rio, considerado mundial à época. Então, com a lógica, pensamentos de vocês que a história ninguém apaga, Fluminense é campeão mundial. Saudações tricolores. Sim, inclusive a diretoria do Fluminense estava tentando a homologação com relação à FIFA, né, dessa questão. Até porque, se for considerar assim, só vale Copa a partir de 70. Até o Ivan Zimmermann estava falando isso, antes disso não tinha FIFA para organizar a situação, não. Aí esquece, lá o Mundial de 50 do Uruguai, esquece. 54 também teve, se eu não me engano. Foi na Suíça, se eu não me engano. Também esquece. Fica complicado. Se for por essa lógica da FIFA, aí vai cancelar um monte de coisa. Mas a participação aqui, ó. Falando, o Wesley Hunter falando que não é o Fernando, não. Deve ser o Fernandinho, então. O André, da Barra da Tijuca, ele fala o seguinte: pra quem fala que o Mengão não é campeão mundial, ele manda um áudio aqui, tem até medo do que tem. Vamos ouvir. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Tá aí, maneiro, mandou a musiquinha, lembrando mandou bem a musiquinha aqui na Rádio Seu Esporte. O André, da Barra da Tijuca, mandando a musiquinha. Olha, espirituoso pra responder a FIFA, né? Podia mandar lá pro e-mail do Gianni Infantino. Não sei se ele vai entender, acredito que ele fale português também. Mas com certeza ele ia ficar bastante irritado, né, com esse tipo de situação. 12h, 40 minutos, mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes. Daqui a pouquinho a gente tenta novamente contato com o nosso repórter do Flamengo. Alô, Bradescada, boa tarde. Fablão Vascaíno de Nova Iguaçu. Pô, eu quero saber o que o Cristóvão vai fazer com esse time do Vasco. Se no Florida da Cup tomou de 4-1 do Corinthians, como é que vai ser o restante do Campeonato Carioca e do Brasileiro e da Copa do Brasil? Me dá uma solução aí. Ele é técnico ou não é técnico pro Vasco? Valeu, um abraço aí. Rapaz, o Cristóvão Borges, ele tá em compasso de espera, digamos assim, porque é o seguinte, é um treinador que teve uma boa passagem pelo próprio Vasco da Gama, né, teoricamente prezava pelo futebol bonito, apenas pela tentativa do futebol bonito, tentou isso no Corinthians, não deu certo, as tentativas dele não estão dando certo em suas passagens, tentar fazer uma equipe que toque bastante a bola, que tente sair jogando. Vamos ver o que ele apronta no Vasco da Gama, até porque não tem grandes peças para tentar essa situação. 12h, 41 minutos no Rio, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Agora sim, o Flamengo na Rádio do Seu Esporte. Ufa, ufa. O Mengão aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, que joga hoje à espera da torcida do Mengão pela estreia oficial, né? Vai ser só mais algumas horas. Porque tem Mengão, tem jogo contra o Boa Vista. Ranieri Borges está aqui para contar pra gente sobre o Mengão. Tudo certo, Rani? Tudo certo, Juan, é isso. Hoje, às 7h30 da noite, o Fla estreia no Campeonato Estadual diante da equipe do Boa Vista, a partida que será realizada na Arena das Dunas por conta da falta de estádios no Rio de Janeiro. Partida que marca também a estreia de Miguel Trauco, com a camisa do rubro-negro, torcedor carioca na expectativa de poder observar a estreia desse atleta que é peruano e vai estrear com a camisa rubro-negra. O Flamengo, lembrando, Orlando Berrio, R$11 milhões, custando aos cofres rubro-negros, que será pago até o fim do ano de 2018, ou seja, o pagamento de Orlando Berrio será parcelado e o Fla segue aguardando o atleta para que ele possa se apresentar junto ao restante do elenco. Hoje, primeira partida sem o lateral esquerdo Jorge. Ele que foi vendido na quinta-feira ao Mônaco da França. O anúncio aconteceu na manhã da quinta-feira. O Flamengo não contará com esse atleta
visando a partida de hoje. E é claro, daqui para frente sem o lateral esquerdo, por isso o Trauco deve estrear com a camisa rubro-negra. O provável time do Flamengo, que o técnico Zé Ricardo deve colocar a campo, é o seguinte: Muralha no gol, Pará jogando na lateral direita, a dupla de zaga com Hever, Rafael Vaz e Miguel Trauco jogando na esquerda. No meio de campo, Márcio Araújo e William Arão, mais à frente, Diego e Manquejo. No ataque, Everton e Paulo Guerreiro. Esse é o provável time do Rubro, visando o confronto de hoje. Mais tarde, às 7h30, na Arena das Dunas, estreia do Fla no Campeonato Estadual contra o Boa Vista. Juan. Tá certo, é o Flamengo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Rubro-negro chama atenção o Manquejo mais uma vez ganhando a oportunidade como titular do Rubro-negro. O técnico Zé Ricardo, que deve ter gostado do que viu do argentino. Daqui a pouquinho o próprio Zé Ricardo ele chega falando pra gente as impressões dele, o que ele espera desse confronto. Pedacinho da coletiva do Zé Ricardo. Antes a gente tem que pagar um intervalo comercial. Na volta tem Zé Ricardo por aqui. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Conheça o programa de capacitação e gestão em marketing da PUC-Rio. Cursos de comportamento do consumidor, web marketing, mídias sociais, marketing de relacionamento, gestão de canais de distribuição e marketing e gestão. Mais informações e matrícula pelo site cce.puc-rio.br ou pelo telefone 0800 970 9556. Continue investindo nas suas ideias na PUC-Rio. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cado Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atiel Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Agora 12h46 no Rio, você ligado na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Como prometido, é hora de Zé Ricardo por aqui, um pouco do que ele falou na coletiva antes do confronto da equipe do Flamengo diante do Boa Vista. É hoje e você acompanha aqui na rádio do seu esporte. Zé Ricardo, com a palavra. Como é que o Flamengo entra emocionalmente para a temporada de 2017? Olha, baqueados eu acho que não, porque a gente sabe que numa pré-temporada esses percalços acontecem. A gente não faz uma preparação em pré-temporada para ganhar a pré-temporada. A gente está pensando num campeonato longo, numa temporada longa, onde a gente vai ser submetido a grandes esforços. E toda a preparação tem sido feita para isso, né? Ontem acabou oficialmente essa primeira parte da pré-temporada, onde os trabalhos foram muito pesados realmente. Não justifica resultado, mas eu acho que isso aí passa a ser um problema secundário para a gente. O mais importante nesse tipo de acontecimento, tanto lá em Goiânia como aqui, foi a gente tirar conclusões, editar os pontos fortes, e editar também aonde a gente errou, passar os jogadores e a gente ir corrigindo isso. Não está preocupado. Ontem a gente teve, num primeiro período no jogo, muitas opções, muitas oportunidades de gol, infelizmente não fizemos. No segundo tempo a gente teve garoto de 16, 17 anos jogando, não era, a perspectiva era realmente dar apenas o volume de jogo, e no segundo momento a gente poder também observar os meninos da equipe sub-20 que tiveram uma boa participação da Copinha. Então a preocupação ela não passa por aí. Tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada forte, uma temporada boa,
E isso é que nos move em relação à certeza de ter a convicção. O mais importante que nós, comissão técnica, direção e jogadores, temos convicção, e quando a gente tem convicção do que a gente está fazendo, a gente pode fazer alguns pequenos ajustes, mas a gente tem a certeza que a coisa vai dar certo, uma hora vai dar certo. E quando também acontecem as vitórias, a convicção nos faz com que a gente não seja extremamente animados, né? E não fique muito bobo com a vitória, ou muito prosa com o resultado. E também quando a gente não tem um resultado ruim, tem um insucesso, a gente também não fique achando que aquilo ali é o final do mundo. Então, esse é o meu pensamento. A nossa pré-temporada foi feita de maneira mais planejada possível, e agora a gente espera que os resultados comecem a aparecer também. Com essa saída do Jorge, queria saber se já passou pela sua cabeça uma questão de substituto, se o Flamengo vai no mercado buscar mais um lateral, ou se o Everton, que foi campeão brasileiro nessa posição, pode ser testado daqui para frente. Olha, quero deixar claro que eu não fui comunicado ainda, eu estou matutando aqui com vocês fazendo essas perguntas dele aqui. Tem o Everton, né? Tem o Pará, que já jogou na lateral esquerda também. A gente tem a nossa categoria de base, que em uma eventual necessidade pode ser utilizado. E assim, mas são jogadores, são opções que eu não vejo problema algum. Hoje a gente vê aí no futebol atual, futebol europeu, vários atletas desempenhando dupla função, e eu acho que o Flamengo está muito atento em relação a isso, e se caso venha acontecer, a gente vai estudar o caso com calma, sem atropelo, como foi até agora todas as contratações do Flamengo, porque eu acho que a gente acabou da época da gente contratar por ansiedade ou por afã de ter apenas uma contratação. Então, o mais importante é a gente ter isso programado, ter isso mapeado. O Flamengo também tem um setor que faz isso muito bem. Com certeza teremos uma análise de vários nomes, e se acharmos que é necessário trazer, a gente vai trazer. Isso é uma definição que não é feita só por mim, logicamente que é uma opinião que tem como treinador, tem uma opinião muito pesada, mas dividido com toda a comissão técnica, com direção e também com a presidência. O treino, a ideia é mesmo, quer dizer, começar com o Rômulo para essa partida, ou de repente até mesmo guardar um pouquinho ele, entrar no decorrer. O que você imagina para o Rômulo? Na verdade é um atleta que se apresentou já numa condição física boa. Optamos em não levá-los à Goiânia porque havia ainda etapas a cumprir na preparação. Conseguimos ontem fazer com que ele jogasse os 25 minutos prováveis. Como também está um pouco pesado pela preparação, sentiu um pouquinho. A gente vai avaliar mais no treino de amanhã, lá em Natal, e definir a escalação dele, mas sem dúvida alguma a ideia é aproveitá-lo na partida. Tá aí o Zé Ricardo, técnico da equipe do Flamengo, que enfrenta o Boa Vista, querendo aproveitar, né, do Rômulo, né, na disputa do Carioca diante do Boa Vista, mas não como titular no primeiro momento. Me parece que o Zé Ricardo ainda está com muita paciência quanto ao Rômulo, que chegou com pompa e circunstância na equipe do Flamengo. Me chamou a atenção algumas declarações do Zé, como, por exemplo, ter convicção no que está fazendo. Mesmo a equipe do Flamengo tendo perdido do Vila Nova, por exemplo, ele manteve o Mancoejo na direita para essa partida. Mesmo a equipe tendo ido mal contra o Serra Macaense, apesar de todos os desfalques que tinha, né, e ter perdido um jogo amistoso, ele mantém a convicção dele. Para mim isso é bastante importante, né? Se ele tá vendo que tá dando resultado, tá dando certo, né, tem que se manter com o pé firme. Não adianta os outros começarem a buzinar no ouvido dele, né? Com relação à situação da lateral esquerda, ele citou alguns nomes que até não estavam na lista para alguns. Caso do Everton, do Pará e da categoria de base. Até coloca o Vaz também nessa lista também, que já fez algumas oportunidades à lateral esquerda por enquanto do Flamengo, com o Trauco como dono. E sinceramente eu acredito que é um bom jogador, um atleta que pode render com a camisa do Mengão. 12h53, daqui a pouquinho tem convidado aqui na Rádio do Seu Esporte. Tem jogador fazendo sucesso no futebol internacional,
né, numa equipe que é surpreendente, é líder do campeonato. Daqui a pouquinho a gente traz para você na Rádio Seu Esporte o Lucas Galvão, da equipe do Autax, que é líder do campeonato austríaco. Né? O campeonato austríaco tem uma equipe líder que sequer é tida como um dos postulantes, né, no início do campeonato, vinha da segunda divisão. É o Leicester austríaco com o brasileiro capitaneando isso. Daqui a pouquinho tem isso para você. Antes, tem a participação do torcedor na Bradesco Esportes FM, a galera ligadinho em 91.1, mandando seu recado. Fala, Bradescada. Aqui é o Caio de Bangu, tudo bem? Tudo tranquilo. Vale lembrar que o Cristóvão não fez um bom trabalho no Vasco. Ele pegou um time pronto do Ricardo Gomes e deu uma sequência ao trabalho. Mas toda vez que ele precisava botar o dedo dele, fazer uma alteração, ele fazia besteira. Então, o Cristóvão é um péssimo treinador. Tamo aí, um abraço, galera, e bom carioca pra todos nós. Tá aí, torcedor provavelmente do Vasco da Gama, o Caio Gomes de Bangu, participando por aqui na Rádio do Seu Esporte, que não aposta no trabalho do técnico da equipe de São Januário, Cristóvão Borges. Com relação ao Cristóvão Borges, eu não sei se ele fez tanta besteira assim, não. Normalmente ele era bem pragmático nas alterações, eram sempre os mesmos nomes, nada de muita novidade. Mas é claro que o cara não mantém 6 meses igualzinho como era com o Ricardo Gomes. Eu acho muito complicado sair nessa linha de pensamento. Mais uma participação aqui. Fala, galera da Bradesco. Aqui é o Rodrigo, vascaíno de Jacarepaguá. Queria saber a veracidade de uma notícia que tá rolando aí pela internet do Gilberto, lateral direito, ex-Botafogo, que tá vindo pra Colina. Gostaria de saber se isso é verdade ou se não passa de uma especulação. E se de fato for uma verdade mesmo, acho que é um excelente contrato. Tá achando que é uma excelente aquisição, Gilberto, por parte do Vasco da Gama. Olha, o nosso repórter Jean Dutra tuitou esse tipo de situação, segundo fontes dele, pode ocorrer, né, o Gilberto na equipe do Vasco. Mas aí fica a minha pergunta, o Gilberto ele foi para a Europa, teve pouca chance, tanto na Fiorentina, quanto no Hellas Verona e no Latina, onde ele foi emprestado. É um atleta que no Botafogo apareceu muito bem, mas um tanto displicente, né? Principalmente com dribles na defesa, coisa que jogador de infantil já sabe que não pode fazer, né? Tentar arriscar demais na defesa. Mas um atleta que no ataque tem uma certa qualidade, deixa buraco. E deixa uma outra pergunta para você, torcedor. Beleza, Gilberto você acha uma boa aquisição. Mas e o Iago Pikachu? E o Madison? Se esquece desses jogadores? Manda embora? Não tem nível pro Vasco da Gama? Seria uma terceira opção para lateral do Cruz Maltino. Será que é tão necessário mais um lateral nesse momento do Vasco? Não seria mais necessário um atacante? Alguém, de repente, que pudesse somar ali no ataque do Vasco da Gama? Que é o grande pedido, né? Até tem o Luiz Fabiano na ponta da lista, né, de reforço. Inclusive tem notícia que pode ajudar o Luiz Fabiano, né, o Luca Tremonti. Futebol internacional, futebol chinês. Apesar de não estarem atendendo a ligação dos brasileiros, os chineses estão se movimentando por lá, né? No ano novo, não quer nem saber. Na hora de fechar, não quer nem saber. Na hora de liberar, aí desliga o telefone. É isso aí, Juan. E a notícia que pode animar a torcida do Vasco é que o Alexandre Pato realizou exames médicos na Itália e ele já posou com a camisa do seu novo clube chinês, que é o mesmo do Luiz Fabiano, o Tianjin Quanjian, que deve comprar o brasileiro do Vila Real por mais de 60 milhões de reais. E agora a gente fica se perguntando, e o Corinthians nessa história, né? O Pato, quando estava lá, recebeu proposta da China, não quis ir, foi pro Vila Real. O Corinthians recebeu um valor bem inferior ao que ele tinha pago abaixo na época, do que abaixo do esperado, e agora o Pato fica lá menos de um ano, 6 meses. 6 meses, e já vai pra China com esse valor bem elevado, né, Juan? Eu imagino que a diretoria do Corinthians deve estar pensando agora o que a maioria dos corintianos e até torcedores um pouco entendidos de futebol estão pensando. Ele não foi pra China naquela época de birra, para poder implicar ou então causar um mau ambiente no Corinthians, que tinha que se livrar dele de qualquer maneira. Agora ele aceitou, né? Agora aceitou a China ir pro Tianjin Quanjian. Por que isso pode ajudar o Vasco da Gama? O Tianjin Quanjian acertou com o Alexandre Pato, com o Axel Witsel, que era da equipe do Zenit, né, que inclusive fez uma belíssima contratação do Hernani, ex-Atlético Paranaense, para substituir o Witsel. E agora com o Alexandre Pato tá quase tudo certo. O que isso tem a ver com o Vasco?
Isso zera o número de estrangeiros por lá, pelo menos fora o jogador da Ásia, porque tem nessa lista um asiático também, que, se eu não me engano, já tem no time por lá, se eu não me engano, é um australiano ou um coreano que já tem por lá. Lembrando também que é o time do Jadson e do Giovânio. E o Jadson, ainda tem o Giovânio aí nessa lista. O Jadson foi liberado recentemente, tá aí nessa história tentando acertar com o Corinthians, nada confirmado ainda, mas... o Giovânio acaba sobrando nessa lista aí. É um outro atleta que deve procurar um novo clube, porque não vai ter vaga pra jogar. Ou então vai ficar jogando no time B do Tianjin Quanjian, né? E o que acontece? Agora eles vão ter que liberar o Luiz Fabiano. Não adianta ter um jogador caro por lá, né, sem vaga de estrangeiro. Vai ficar jogando no time B? Acho complicado. Isso ajuda até os vascaínos a sonharem um pouquinho mais. 12h59 no Rio de Janeiro, mais galera participando por aqui. Fala aí, Juan Rodrigues, galera da Bradesco, que é o Marvin de Belfor Roxo. Ô Juan, você não acha que ele optar pelo Andrezinho no lugar do Evander, esse meio de campo vai ficar muito lento, sendo que já tem o Júlio dos Santos, tem o Nenê ali, eu não sei nem quem ele vai botar ali como terceiro homem da volância, mas eu acho que vai ficar muito lento. Se com o Evander, que era um jovem, a gente tomou 4 do Corinthians com várias tabelas no meio campo, imagine com o Andrezinho, eu acho temeroso. Valeu, galera. Daí a galera de Belfor Roxo, a galera sempre ligada aqui na Rádio do Seu Esporte. Olha, é isso que eu tenho levantado essa bola desde da notícia de que ele estava testando o Andrezinho na função no lugar do Evander. Um jogador que no meio de campo, ele mais, na gíria dos boleiros, ele mais cerca do que qualquer coisa. Não dá bote, não rouba a bola. O Evander já tem um pouquinho de marcação, também é um cara que está sendo adaptado à nova função, né, mas deixa buracos. Ainda mais com o ataque do Fluminense tendo um Sornosa que dá bons passes, inclusive é aniversário dele hoje, né? Não sei não acredito que vai ser um meio de campo onde ninguém marca. Aí vai dar muito espaço para a equipe do Fluminense poder propor o jogo e até dominar a partida. É um tanto perigoso. Em compensação, se der certo, o Vasco vai ficar com a bola o tempo todo. 1h no Rio, tem intervalo comercial aqui na Bradesco Esportes FM. Na volta tem convidado especial. Depois a gente gira clubes, traz Vasco, traz Fluminense e muito mais para você. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. IPTU, IPVA, material escolar. 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o crédito pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco.bradesco/crédito. Ô, 2017, que tal um cineminha então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. E você está na Bradesco Esportes FM, vamos direto para a Áustria, agora ligação internacional para falar de um jogador, ele tem 25 anos, Lucas Galvão, da equipe do Altach, da Áustria, que vem fazendo uma boa liga austríaca, ele tem se destacado na equipe, um jogador que é mais um daqueles desbravadores no futebol internacional que a gente traz sempre aqui na Bradesco Esportes FM, perto da Alemanha, ali na Áustria. E o time do Altach, que inclusive é líder do campeonato austríaco. Lucas, queria agradecer a sua participação. Para começar, né, até contextualizar, fala pra gente como é que você foi parar aí na Áustria. Então, eu vim através de um projeto que um empresário estava fazendo, fez, né, junto com o Arapongas, do Paraná. É um projeto que é com jogadores jovens, né? E vim fazer amistosos aqui na Áustria e região. E eu conheci o treinador que estava na frente desse projeto, então ele me chamou e eu achei interessante de vir. Agora, é interessante que você começou num time aí chamado Áustria Lustenau. Como é que foi essa experiência aí para você? Foram 34 jogos na primeira passagem, na primeira temporada, e 13 na segunda. Ou seja, já deu para se adaptar bem ao país? Sim, quando eu cheguei, foi tudo novo, né? Tudo diferente, futebol diferente. Eu tive a sorte de ter 2 brasileiros, né? Que são naturalizados austríacos, que puderam dar uns toques, ajudar, né?
quando precisa ir. E conseguir fazer um bom campeonato na possessão e chamar a atenção aqui de todos os clubes. Agora, você agora está no SCR Altache. Queria que você falasse um pouco sobre essa equipe, né? Por que a escolha para ir por esse time? Um time que está sendo sensação no campeonato, como é que está sendo? Então, como eu disse antes, eu fiz uma boa campanha pelo Lustenau, né? Que estava na segunda divisão e acabei chamando a atenção de alguns clubes. E o Alta é um clube do interior também, mas um clube que está sempre brigando lá na primeira divisão. Então, eles fizeram uma proposta e o clube aceitou, foi bom para mim também. Então, eu consegui ir pro Alta. Agora, é interessante que a sua titularidade tem chamado a atenção, já que, pelo menos nos últimos 5 jogos, você jogou os 90 minutos, sequer foi sacado do time. Queria que você comentasse esse seu momento bom pessoal mesmo, né? Tendo a oportunidade de jogar numa equipe que tá ganhando, né? Só teve uma derrota recentemente para a equipe do Red Bull Salzburg, né? Que é o grande time daí. E são muitas vitórias, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota para um time que é considerado grande. É um ótimo momento que estamos passando aqui, né? Eu fico feliz por estar jogando sempre. Isso aí vem da dedicação do trabalho do dia a dia, e o nosso objetivo é estar sempre jogando, né? E é poder ajudar. Agora, o que você acha que você tinha no seu futebol, ô Lucas, para te ajudar a conseguir ir bem aí, para conseguir ter uma segunda equipe, ter uma sequência como titular? O seu futebol, como é que você vê o seu estilo de jogo? Até para o torcedor entender por que um brasileiro faz sucesso na Áustria, o que ele tem que ter de diferente para conseguir? A questão da Áustria com o Brasil, a diferença a parte técnica, né, que chama mais a atenção aqui no futebol austríaco, que é o diferencial do brasileiro. Então eu acredito que foi isso, e eu já tenho as qualidades que eles gostam daqui, que é força, velocidade, né, e agressividade. E eu acho que esses fatores que me ajudam a estar aparecendo aqui e fazendo um bom trabalho. Agora, até onde essa equipe do Altache pode chegar nesse campeonato, né? A gente tem no campeonato austríaco uma lacuna de segundos times, digamos assim, porque o RB tomou a condição de grande aí, depois que o Cassino virou RB. A gente tinha o Áustria Viena, tinha outras equipes, mas que temporada após temporada elas dão uma rateada, tá bem, tá mal, e sempre aparece uma segunda equipe. O que credencia a esse Altache ser essa segunda equipe, né? Por que tá tendo toda essa mobilização em torno dele? É o trabalho que estão fazendo, né? Dentro de campo. É uma equipe jovem, tem alguns jogadores mais experientes que estão dando esse suporte, e é uma equipe que trabalha muito. Ela, no dia a dia, ela tá bem fechada, bem focada. E o diferencial é isso, time pequeno, como dizem, né? Vai na raça, na vontade, e desde o começo da sessão nós estamos em casa invicto, então sem nenhuma derrota. Eu acho que esse é o diferencial, né? O time bem fechado. A gente sabe do favoritismo que tem o Red Bull, o Rapid e o Áustria Wien. Então a gente tem que continuar assim, trabalhando cada vez mais para conseguir ir lá na frente, quem sabe beliscar um título, né? Agora, para beliscar esse título, como é que funciona nesse campeonato austríaco, né? Até para o torcedor poder entender, o torcedor brasileiro, normalmente esses campeonatos, dependendo da localidade, principalmente com poucos times, tem sempre aquela regra diferente. Como é que funciona aí na Áustria? Então aqui são 10 times, 10 equipes. Nós enfrentamos 4 vezes cada equipe. Então são 2 turnos de ida e volta. Pontos corridos, como no Brasil. E lá na frente, na última rodada, na 36ª rodada, quem tiver com maior pontuação é campeão.
Agora é interessante isso, né? Uma overdose de encontros diretos, né? 4 vezes cada time. Rapaz, como é que funciona a expectativa do torcedor quando tem aquele jogão? Já que é aquele negócio, né? Aqui se enfrenta 2 vezes, aí são 4. É bem diferente, né? Enfrentar a mesma equipe 4 vezes. Mas, por um lado é bom, você acaba conhecendo a outra equipe, pode estudar as qualidades onde eles têm falhas, então é bem diferente, mas é a regra, então tem que fazer. Agora, o Lucas Galvão conversando com a gente, queria te perguntar o seguinte, o Altacho, o que seria o grande desejo de vocês na temporada? Uma vaga na Champions é possível? Se eu não me engano, na Áustria é uma vaga direta só, né? E uma outra na repescagem, as 2 na repescagem, uma na última repescagem, se eu não me engano. Se isso acontecer, já seria uma grande vitória para vocês, já que vocês são a sensação aí? Uma vaga na Champions League com certeza seria algo fenomenal, algo histórico já. Só que a gente sabe da dificuldade que isso é, porque para você conseguir a vaga na qualificação da Champions League, você tem que ser campeão, vice-campeão e o primeiro lugar ser campeão da Copa da Áustria. Então a gente está trabalhando de lado, então pensando em jogo após jogo. Então lá na frente, se isso acontecer, a gente vai ficar muito feliz. Agora, Lucas, como é que é para você ser mais conhecido aí na Áustria, participar do time Sensação do que aqui no Brasil, né? Você fez essa opção, sair cedo para tentar aparecer por aí, saiu em 2013. E como é que é isso para você? Você se sente bem consigo mesmo pela escolha que você fez, pelo momento que você está passando? Imagino que na época devia ser muitas dúvidas para você escolher sair ou ficar, né? Com certeza, hoje eu vejo que a escolha que eu fiz foi muito boa. Estou feliz aqui com tudo que vem acontecendo. Acredito que há casos e há casos. Eu que subi pela Ponte Preta, tive poucas oportunidades. Eu subi com 17 anos, então depois eu fui para a equipe do Caxias no Sul, onde fomos vice-campeão gaúcho, e por alguns fatores extra-campos eu fui afastado. E então, quando surgiu essa oportunidade, eu vi que o projeto era sério e eu acreditava que aqui eu teria uma nova chance de mostrar meu futebol. E eles valorizam muito aqui o atleta que trabalha sério, então é por isso que está dando certo. Agora, Lucas, a Áustria é muito próxima da Alemanha, né? Até há uma semelhança assim em como é feito o trabalho aí na Áustria, do trabalho da Alemanha no termo de estrutura. Como é que funciona esse tipo de situação por aí, já que a ligação chega a ser até histórica entre os dois países, né? E quem se destaca na Áustria, aí pode ser até um ponto bom para você, normalmente é lembrado na Alemanha, né? Quando eu assinei o primeiro contrato aqui, junto com o meu empresário, nós colocamos um objetivo, um plano a ser traçado. Então esse é o objetivo, como você mesmo disse, está do lado da Alemanha. O futebol austríaco se espelha muito no futebol alemão, e esse é o meu objetivo, esse é meu plano, continuar fazendo um bom trabalho aqui, para quem sabe chamar atenção aqui do lado e dar um pulinho lá. Seria uma baita de uma oportunidade, né? Ainda mais para quem está se destacando aí no futebol austríaco. Lucas, queria agradecer a sua participação aqui, conversando com a gente na rádio. E para finalizar, eu queria saber de você, né? O time do Alstache não é tão conhecido assim, né? E a gente sabe que uma equipe, quando ela não é conhecida e você tem a chance de fazer história, você tem a chance de ganhar um título, você é sempre lembrado. Isso passa na sua cabeça? A gente sabe que o brasileiro, ele sempre carrega a bandeira para tudo quanto é lugar. Você não joga só por você, você joga por você, joga para aparecer, e ao mesmo tempo você joga pelos outros companheiros que um dia podem ter a oportunidade de ir para o mesmo país que você. Você consegue perceber tudo isso que envolve um brasileiro fora do país, né? E essa chance de fazer história? Com certeza,
Isso está muito próximo de acontecer, né? Então, é como eu disse antes, tem que continuar trabalhando, continuar jogo após jogo, e com certeza eu espero fazer parte dessa história que com certeza lá na frente vai ser lembrado por muito tempo. Valeu, Lucas, brigadão. Obrigado, eu agradeço vocês aí pela participação. Um abraço a todos. Tá aí, Lucas Galvão, brasileiro titular do Altaş, que é o líder do campeonato austríaco. 42 pontos, está se classificando para a Liga dos Campeões da Europa. Segundo é o Salzburg, com 40. Terceiro é o Sturm Graz, né, com 39 pontos. Né? Por enquanto tá dando zebra e tem um brasileiro liderando essa zebra lá na Áustria. 1h14 no Rio de Janeiro. E você, torcedor, segue interagindo aqui na Rádio Seu Esporte, mandando seu áudio, falando do seu clube de coração. Né? Na Bradesco Esportes FM você tem vez e tem voz. Vamos fazer uma rodada rápida aqui dos ouvintes antes de girarmos mais uma vez destaque na Rádio Seu Esporte. Boa tarde, Bradescada. Aqui é Rafael de Campo Grande, vascaíno. Realmente eu não consigo entender se esse rapaz lateral direito tá vindo, é porque os caras não estão conseguindo ver a necessidade do time. É brincadeira. Outra coisa, nenhuma contratação dessa do Vasco até agora eu consigo ver como reforço. Tá bom? Luiz Fabiano não vem, porque se tivesse que vir já teria acertado. Cristóvão Borges, medíocre, nunca deixou de ser medíocre, tá bom? Por todos os lugares que passou. E galera, não vamos pegar no pé do Andrezinho não, porque ele tá focado no Fla-Flu, hein? Não vamos esquecer disso não. Um abraço. Tá pegando no pé do Andrezinho, porque o Andrezinho falou que estava ligado no Fla-Flu na última coletiva de imprensa. Né, o Andrezinho tá meio perdido também. Tudo que aconteceu nessa semana com ele fica meio complicado de se concentrar. Tem gol! Bola rolando, tem gol? Tem gol brasileiro, hein? É gol brasileiro! Quem fez o gol? Não foi o Gabriel Jesus, não. Foi o William pelo Chelsea. Olha que golaço, hein? Golaço de falta. 1-0 Chelsea, abriu o placar. Belo gol. Contra a equipe do Brentford, que tem um detalhe interessante. Sabe quem está na equipe do Brentford? Quem? O neto do Garrincha. O neto do Garrincha foi recentemente contratado pela equipe do Brentford, está treinando no time B. Filho do filho do Garrincha, que é sueco. O filho sueco do Garrincha, acho que é o nome dele, e que tentou a sorte no futebol também, mas não conseguiu. Era goleiro, não conseguiu sorte. O neto parece ser bom. Será que o neto tem o talento do avô? Olha, se tiver a perna torta, já pode ficar com algum sintoma de que é bom jogador. É verdade. Com 17 anos já saiu da Suécia, né? Agora, 1h16, mais uma participação do torcedor aqui. Caíno, da Vila da Penha. Esse Cristóvão Borges é brincadeira, esse cara é muito fraco, muito fraco. Ele botar o Andrezinho de cabeça de área e o ataque com Balotales e Muriqui, que é um Riasco melhorado, não sei nem se o Muriqui vai jogar, tá arriscado o Vasco tomar um sacode amanhã. Felizmente a gente vai ter que tomar um sacode. Se fosse contra a mulambada, botava até o time de fraldinha que a gente ganhava, mas amanhã vai ficar ruim com esse timinho aí. Esse Cristóvão Borges vai cair rapidinho. Abraços aí, saudações vascaínas. Aí, mais um amigo taxista aparecendo aqui, participando na Rádio Seu Esporte. Os taxistas estão meio tímidos hoje, normalmente participam mais aqui da Bradesco Esportes FM. Cadê você, taxista, aqui na Rádio Seu Esporte? Você que carrega a gente pelo Rio de Janeiro afora, por Petrópolis afora, pelo Brasil inteiro, sempre ligadinho em 91.1. E também, sabe quem eu tô sentindo falta aqui na Bradesco Esportes FM? Quem tá participando pouco? Quem, Juan? Os flamenguistas, só dá vascaíno participando aqui na Rádio Seu Esporte. É o terceiro vascaíno seguido falando do Cristóvão Borges. Os flamenguistas estão meio sumidos aqui na Rádio do Seu Esporte. Ô, flamenguista, não acredito que você não vai participar, hein? 21 964 33 8136. Mais uma participação, na sequência a gente gira destaques por aqui. Boa tarde aí, a galera da Bradesco Esporte FM, cidade do esporte, que
Inclusive já deveria estar se chamando não mais Cidade do Esporte, né? Tinha que ser chamado já de Mundo do Esporte, porque dar notícias mundial sobre o futebol, principalmente sobre o futebol, entre outros esportes, como vocês, eu me atrevo a dizer que nenhuma programação na rádio faz. Muito bom mesmo. E parabéns aí para toda a equipe, pelo Juan Rodrigues. Se cuida, Milton Neves. Com todo respeito a Milton Neves, que sabe tudo de futebol. Se não for o maior sabedor, é um dos maiores. Mas a molecada tá vindo aí para representar bem. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Aqui quem falou foi Osiel Rodrigues de Almeida. Um abração. Grande Osiel, sempre ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Agradecer todo apoio, sempre ligado em 91.1, curtindo live, ouvindo a rádio do seu esporte, né? Flamenguista lá de Madureira. Grande abraço, Osiel ligado aqui em 91.1. Enfim, flamenguista, né? Os flamenguistas estavam meio sumidos aqui da Rádio Seu Esporte. 1h19, é hora de girarmos destaques por aqui. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. O destaque da equipe do Flamengo. Fala, Ranieri Borges. O Fla estreia hoje no Campeonato Estadual diante da equipe do Boa Vista, atuando na Arena das Dunas. O rubro-negro carioca, que não pode mais contar com o lateral esquerdo Jorge, vendido à equipe do Mônaco, hoje terá a estreia de Miguel Trauco, contratação rubro-negra que atuará pela ponta esquerda do campo, como lateral substituindo Jorge. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Muralha no gol, Pará na lateral direita, a dupla de zaga com Rafael Vaz e Hever, na lateral esquerda, Trauco, jogando pelo meio de campo, Márcio Araújo, William Arão, mais à frente Diego e Manquejo, e no ataque, Everton e Paulo Guerreiro. É o time do Flamengo que irá entrar em campo contra o Boa Vista, Campeonato Carioca, fora do Rio de Janeiro. Que situação. Vamos de Vasco da Gama por aqui, quem chega é Nicolas Freitas. E longe dos gramados, o Vasco também tem sido notícias. Um colunista do jornal Carioca diz que o meia Andrezinho foi agredido por um amigo por causa de ciúmes. A confusão teria acontecido no apartamento do vascaíno quando o tal amigo resolveu fazer uma visita sem avisar. Continuando fora do campo e bola, e a diretoria do Vasco também trava uma batalha em campo, só que referente a Patrocínio Master, um banco estatal que pagava ao Vasco cerca de 15 milhões em 2015, com a queda da Série B e a mudança de governo passou a pagar 7 milhões e meio, o mandatário vascaíno não ficou contente com isso, até porque o seu principal rival, o Flamengo, vai receber cerca de 30 milhões de reais nesta temporada. Vamos falar do Fluminense por aqui, o destaque com Rodolfo Lamas. E o jogo entre Fluminense e Portuguesa pela terceira rodada do Campeonato Carioca mudou de local mais uma vez. Inicialmente marcado para o Estádio da Cidadania em Volta Redonda, o compromisso agora foi confirmado pela FERJ para o próximo dia 5 de fevereiro, pela terceira rodada do Carioca, para o Estádio de Los Lários, em Xerém, na Baixada Fluminense. O Botafogo em destaque, quem chega é Luca Tremonti. O Botafogo que entra em campo hoje contra a equipe do Nova Iguaçu, mas está com a cabeça na Taça Libertadores da América. O zagueiro Joel Carli e o meio-campo João Paulo seguem fora do time, estão em recuperação de lesões para poderem atuar na quarta-feira. O clube que vai ter força máxima quarta-feira e torcida em peso, Juan. Ingressos esgotados já para esse confronto contra o Colo-Colo. A torcida do Botafogo tá ansiosa, mesmo, pela disputa da Libertadores, ó. Bola rolando e tem gol. E mais um gol do Chelsea. 2-0 em cima do Brentford, o time do Neto do Garrincha, né? Perdendo por 2-0. Agora foi a vez do Pedro conferir. A bola tá rolando para Crystal Palace e Manchester City. Gabriel Jesus de titular
0-0. Na partida ainda, também Tottenham Wycombe, 0-0 no confronto, esses confrontos de clubes grandes. O Liverpool mais cedo foi eliminado pelo Wolverhampton 2-1. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Vamos todos cantar. E a hora do noticiário completo do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Já está ávido para falar do Cruz Maltino por aqui, o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! Olha, Juan, o Vasco segue em reta final de preparação para a primeira rodada do Campeonato Carioca, um clássico já, na verdade, no domingo, contra o Fluminense. O jogo acontece às 5 horas da tarde no estádio Newton Santos. O zagueiro Luan, que sentiu dores no joelho na última partida, na semana passada, contra o River Plate da Argentina, no torneio amistoso que o Vasco disputou nos Estados Unidos, foi reavaliado, fez exame de imagem, se reapresentou na última quinta-feira e treinou normalmente com os seus companheiros. Não deve ser dúvida para o clássico contra o Fluminense. O Wagner, realmente, este já está fora, pois não foi inscrito a tempo no BIRA, o Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Somente a partir da segunda rodada que o Wagner vai estar regularizado e pode reforçar o time cruzmaltino. Já o Muriqui, que sentiu dores lombares e que fazia preparação e recuperação no Capres, participou de parte do treino de ontem com o grupo e fez trabalho de preparação física. Ele segue sendo observado e a sua definição sobre a presença no clássico só deve acontecer mesmo no sábado. E ainda falando da preparação do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro, na volta dos Estados Unidos, o Cristóvão Borges trabalhou com o elenco e pôde observar os jogadores durante o torneio amistoso. Um dos atletas que aproveitaram os testes iniciais foi o lateral esquerdo Henrique, que ganhou vaga no time titular no lugar de Alan Cardoso. O atleta exaltou a disputa e destacou que aproveitou a chance dada ao treinador. Segundo ele, tanto o próprio jogador quanto o Alan trabalharam visando o melhor para o Vasco da Gama. Esse ano teve a melhor oportunidade e conseguiu ir bem. Henrique ressaltou que o elenco cruzmaltino entra no Carioca com o pensamento de conquistar o tricampeonato consecutivo. O lateral esquerdo prevê duelo complicado já na estreia no clássico contra o Fluminense. Segundo ele, o Vasco é um clube que entra em qualquer competição para chegar nas primeiras colocações, ou seja, ser campeão. O grupo tem que ser dedicado e acredita que todo o trabalho vai levar a fazer um grande campeonato. Eles sabem o peso desse jogo e o tamanho da responsabilidade. Para esta partida, o técnico ganhou um desfalque de última hora. Um meia Evander, que seria utilizado como volante, sofreu uma torção no tornozelo e já foi vetado pelo departamento médico. O favorito para ocupar a vaga no meio é Andrezinho. Então, sem Evander e sem Wagner, que não foi regularizado a tempo, Muriqui ainda é dúvida. Cristóvão vai ter um pouco de dor de cabeça para montar essa equipe para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. E saindo um pouquinho de campo e bola, as diretorias de Fluminense e Vasco travam batalha até fora de campo, precisamente em Brasília. Diz respeito ao patrocínio master, a cota nas suas camisas. É que mesmo o presidente tricolor anterior, o Peter Simpson, e sua diretoria de marketing no fim de 2016, descumprindo o acordo firmado para os 9 últimos jogos do Brasileiro, os tricolores estão próximos de fechar um contrato para 2017 e pelos mesmos 11 milhões oferecidos a Vasco e Santos. Eurico Miranda, obviamente, não concordou com isso. O Vasco recebia 15 milhões em 2015, quando estava na Série A, e quando foi para a Série B em 2016 e a mudança de governo passou a receber 7 milhões e meio de reais, a metade. Só que a proposta de agora abre a possibilidade de ganhos de até 16 milhões. O vascaíno, porém, não aceita a mesma cota dos outros clubes. Lembrando que o Flamengo vai receber esse ano 30 milhões de reais e o Botafogo 12 milhões. Os executivos do banco estão satisfeitos com o retorno de marketing no apoio ao futebol brasileiro, tanto que planejam ter mais clubes sob contrato. Dos atuais 18, o número deve passar para 38 equipes. Em cifras, sairia de 150 milhões para 300 milhões de reais. Vamos ver o que vai dar esse imbróglio entre o mandatário vascaíno Eurico Miranda e este banco estatal que quer ter como patrocínio master estampar a camisa do Cruz Maltino.
Valeu, amigos. Vamos ver como é que fica essa questão do fora de campo também envolvendo a equipe do Vasco da Gama, né? E o dinheiro de patrocínio, né? Querendo aumentar a quantia no Vasco. Dentro de campo tem um clássico diante do Fluminense já para animar a primeira rodada do Campeonato Carioca, né? Do lado do Fluminense, o Abel não gostou nem um pouco de ter um clássico na primeira rodada. Do lado da equipe de São Januário, o Cristóvão não se manifestou sobre a situação do jogo, né, clássico na primeira rodada. O fato é que ele deve ir com um time bastante ofensivo. Haja visto que Júlio dos Santos deve ser quem vai marcar no meio de campo do Vasco. Meu Deus do céu, né? Ainda mais o torcedor do Vasco que viu um Corinthians muito rápido em cima da defesa de São Januário, sem ninguém marcando no meio. Não sei não, hein, Cristóvão? Acho que a tendência de dar ruim é muito grande. Vale a pena rever o conceito com relação à marcação no meio de campo. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. E o torcedor segue participando aqui na Bradesco Esportes, mandando seu recado através das nossas redes sociais. Olha, os flamenguistas, eles acordaram, rapaz. Vamos ouvir aqui o torcedor. Bom dia, Bradescada, Itamarraçaplá. Como é que vocês ainda vão ter coragem de falar comigo, sabendo que o meu Mengão é o perigo, e esse ano decidimos só ganhar. Daí, com direito à cantoria aqui na Rádio Seu Esporte Flamenguista, participando aqui, ó. Tem mais participação do Anderson, de Freguesia. Ele fala o seguinte: infelizmente esse ano será mais um ano de sofrimento para os vascaínos como eu. Muriqui Escudeiro não pode ser considerado reforço. A diretoria já começa errando quando demite o Jorginho, né? A mensagem bastante grande, depois a gente passa mais da mensagem aqui. Mais uma participação do torcedor. Boa tarde, gente. Luiz, só em resposta aí ao vascaíno que citou o Flamengo agora, sobre o jogo do Vasco e Fluminense, é lembrar ele que o Vasco ficou 3 anos sem ganhar do Flamengo, 12 anos sem ganhar nenhum título, em 3 rebaixamentos em 8 anos, e em março agora faz 29 anos que não ganha um título em cima do Flamengo. Então manda ele enfiar a viola dele no saco que o Vasco vai acabar. Tá aí o torcedor falando, usando os dados, os números para responder o outro Cruz Maltino. Mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, ó. Daqui, ó, o Thiago de Petrópolis, flamenguista, ele fala que tá de boa, só tá rindo do Muriqui, né? Falando porque não tava participando. Grande Thiago, sempre ligado aqui em 91.1. O Thiago, que é a audiência qualificada aqui na Bradesco Esportes FM. Tem o Giovanni, né? Ele que fala que é flamenguista até morrer. Mais uma participação do torcedor. Na sequência, intervalo comercial. Na volta, tem mais um convidado por aqui, convidado para falar sobre Campeonato Carioca. Afinal, hoje tem clássico, hein? Hoje tem clássico, daqui a pouquinho você vai entender qual o clássico. Fala, galera da Bradesco Esporte, aqui é o Leonardo, taxista de Madureira, vascaíno. Então, cara, com relação ao Cristóvão, cara, o Cristóvão é muito ruim. Cara, ele tenta inventar. Por que o técnico do Flamengo e do Botafogo estão se dando bem? Será que é porque eles são muito bons? Não são não, cara. Eles apenas fazem o feijão com arroz. O Cristóvão já tá querendo inventar, botar o Andrezinho na cabeça de área. Vamos tomar na cabeça, cara. Essa é a minha opinião, cara. Cristóvão, não inventa, Cristóvão. Não inventa, cara. Isso aí é pra treinador cascudo, treinador já com rodagem. E é interessante, né, que tem treinador que parece que o cara tem uma mão. Às vezes o cara nunca jogou na função que o treinador tá propondo pra ele. Aí o cara bota na função e o cara simplesmente ele não sai mais dali, né? É muita inteligência, isso acontece muito na categoria de base também, por exemplo. Né? Agora tem treinador que vai tentar mexer, vai dar uma de professor Pardal e na hora H não dá certo. Já visto alguns casos de time carioca que ficou de fora de Libertadores da América porque na hora H o treinador começou a inventar muito. Agora, 1h32 no Rio, a gente tem um intervalo comercial para pagar. Na volta tem convidado por aqui. Tem clássico, hein? Tem resenha de Volta Redonda. E vamos falar aqui na Rádio Seu Esporte um pouco sobre essa partida. O jogo às 4h30. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, o Lucas já vai fazer o contato aqui na Rádio Seu Esporte.
Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Conheça o programa de capacitação e gestão em marketing da PUC-Rio. Cursos de comportamento do consumidor, web marketing, mídias sociais, marketing de relacionamento, gestão de canais de distribuição e marketing e gestão. Mais informações e matrícula pelo site cce.puc-rio.br ou pelo telefone 0800 970 9556. Continue investindo nas suas ideias na PUC-Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Diego Souza, da equipe do Volta Redonda, Campeonato Carioca às portas. Ele que é um dos reforços do Voltaço para essa disputa. Diego, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação, por que o Volta Redonda, campeão da Série D, você chegando como reforço para a equipe. Primeiramente, obrigado, agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês, acho que eu estou muito feliz de estar aqui em Volta Redonda, o projeto é muito bom, eu conheci alguns jogadores que passaram por aqui, falaram muito bem do projeto do clube, da seriedade do clube, e o time está bem forte aí, está focado para fazer uma boa estreia e um bom campeonato carioca. Agora, você teve muita rodagem lá fora do país, o que você traz de experiência para poder inserir nessa equipe do Voltaço, já que é um ano de campeonato carioca, onde vai ter uma responsabilidade a mais por ser campeão da Série D e de disputa de Série C também? Olha, eu fiquei muito tempo fora realmente, como você falou, já tenho uma certa bagagem, uma certa experiência, e isso aí vai ajudar bastante aqui também, não como eu passar a minha experiência para os outros companheiros, mas também de estar aprendendo coisas novas, tem muitos jogadores novos aí, no grupo, por isso que é um grupo que mescla a experiência com a juventude, isso é muito bom, tem jogadores também que jogam fora, que também tem uma certa experiência e uma certa rodagem fora do país, e isso é muito importante para um grupo ficar forte, e para ver umas partidas difíceis que tem aí, vai ter jogo difícil, a estreia já é um clássico da região, isso ajuda muito, isso ajuda muito ao grupo a obter resultados positivos. E como é que está sendo a preparação dessa equipe do Volta Redonda? O que já dá para sentir desse time? Vai ser um time que vai ir mais para frente, vai ousar o jogo, ou vai deixar os outros proporem o jogo? Dá para ter uma ideia do que vai ser a competição, Diego? Olha, a gente é um time leve, é um time jovem, então acho que a gente vai procurar sempre, fazer gols, ir para frente, claro, isso aí depende muito da partida, depende muito de como vai estar a partida, se vai esperar um pouco o adversário, de como o adversário vai jogar, mas o que o professor Cairo coloca aí, no dia a dia é que a gente que tem que impor o nosso ritmo, a gente não está preocupado a formação dos outros adversários, a gente tem o nosso jogo, a gente tem o nosso trabalho, o professor Caio encaixou muito bem, todo mundo está ciente disso, não só os 11 que nem ser, mas todo o plantel sabe muito bem o que fazer, então depende mais do jogo mesmo em si, como vai estar, para a gente encaixar o nosso futebol. Agora, como é que tem sido trabalhar com o Cairo Lima, um técnico da nova geração, que no Rio de Janeiro já não é a primeira oportunidade no Volta Redonda, já teve algumas, você é um cara bastante experiente, não sei se bate mais ou menos a idade, mas a diferença é pouca, Como é que é trabalhar com esse treinador? Um treinador, que nem você falou, da nova geração, um treinador cabeça aberta, um treinador que procura conversar bastante com os atletas, olho no olho, isso é muito importante, deixa os atletas bem confiantes, por mais que só jogue 11, vai 18 jogos, mas todo mundo ali tá querendo mostrar, tá querendo jogar, isso é bom pro grupo, porque acho que no grupo tem que ter competição, então uma competição sadia de quem realmente está melhor para jogar, isso ele deixa bem claro, que todos vão ter oportunidade, isso realmente deixa o grupo mais forte, mais focado para esse campeonato, que todo mundo sabe que vai ser muito difícil para a gente,
Agora, a gente já sabe que o Volta Redonda teve uma época que conseguia brigar diretamente com os grandes, mostrou muita qualidade na temporada passada também. Vocês pensam nisso, de repente poder brigar com os grandes, de repente tirar a vaga de um? Como é que vocês têm essa relação com os clubes grandes, já que fica sempre a expectativa, antes de um campeonato carioca, de quem vai ser o pequeno que vai disputar alguma coisa com os grandes, se vai ter, se não vai ter. Alguns anos decepciona, mas alguns anos tem equipes que conseguem chegar, né, o Diego? Não, é verdade, tem razão, mas eu acho que esse pensamento, né, brigar com os grandes, eu não vejo assim, né, a gente tem que tomar cuidado do que faz, do que fala, né, porque o time do Volta Redonda também tem que brigar com todos, assim, sabe? Eu penso assim, a gente não pode pensar, mas só os grandes. O campeonato é duro, o campeonato, né, tem times bons, tem times aí que tá treinando há mais de 2 meses, tem time, entendeu? Então a gente tem que ter bem o pé no chão. Vamos começar um jogo dificílimo sábado contra o Resende, que como eu falei, volto a falar, vai ser um clássico aqui da região, então a gente tem que pensar primeiro, assim, cada jogo, entendeu? O segundo jogo é Bangu, e aí vai bem vindo, entendeu? A gente tem que jogar bem, tem que saber o que fazer contra todos, né? Não, né? É claro que a gente quer ganhar do time grande, mas também para ganhar do time grande, a gente tem que ganhar dos times também que estão ali também, que são considerados times pequenos, enfim. Então a gente tem que ser muito cauteloso sobre isso aí, né? E não só ficar pensando, o time grande. Não, o time grande a gente vai jogar sábado contra o Resende, que vai ser um clássico, vai ser um jogo muito importante, e uma estreia de campeonato que é sempre bom estrear bem. Agora, Diego Souza conversando com a gente, jogador do Volta Redonda. Como é que está sendo o seu posicionamento aí na equipe, né? Como é que o técnico Cairo tem passado que você tem que jogar no time do Voltaço? Olha, o professor Cairo deixa eu bem à vontade ali, né? Ele ali na frente dos 2 volantes, né? Então eu tenho movimentação livre ali de jogar um lado para o outro, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, sempre está ajudando um atacante, os 2 meias que estão por fora. Né, mais ou menos a minha posição ali, né, ele gosta que eu fico sempre perto do gol, né, para quem sabe finalizar uma bola de fora da área, de estar sempre entrando dentro da área para também, né, se ter condições de concluir em gol, ajudar o atacante e os dois meias, né, que fica aberto. Então ele deixou ele bem, né, pelos treinamentos que eu fiz, pelo último jogo aí, o amistoso que a gente teve sábado também, né, ficou bem claro ali que, né, para me ficar bem perto ali do gol, para ter situações de gol, para estar, né, para estar dando problema, perigo pro adversário. Diego Souza conversando com a gente, jogador do Volta Redonda aqui na Rádio do Seu Esporte. Estava no Japão, estava no Montedio Yamagata, antes de acertar com a equipe do Voltaço. Diego, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo. Para finalizar, né, gostaria que você comentasse uma situação inusitada que aconteceu com você. Você foi anunciado na véspera de Natal, né? Como é que foi essa situação? Você foi o presente de Natal do Voltaço. Foi, né? Eu fiquei muito feliz, né? Eu vim aqui, eu fiz uma viagem, né, para conhecer aqui antes de acertar tudo, conversei com o Zada, né, conversei com o pessoal, né, vim conhecer a estrutura do Voltaço aqui, gostei muito, agradeço a oportunidade, né, de estar fazendo parte desse plantel, estou muito feliz, né, gostei muito da ousadia, do pensamento positivo do pessoal, né, desse campeonato desse ano. É um calendário cheio, tem Série C, tem Copa do Brasil. Então, né, depois de 10 anos fora, eu acho que conversei com a minha família, né, não estou tão longe de casa, porque eu sou de São Paulo. Então, né, minha adaptação aqui no Brasil está sendo boa, já tenho quase 3 semanas aí, já quase um mês já treinando com o pessoal, né. Então eu estou muito feliz, espero fazer um bom ano aqui com o Volta Redonda. Valeu, Diego, obrigado, hein. Valeu, obrigado, foi um prazer. Daí, Diego Souza, não é o famoso, é o outro Diego Souza da equipe do Volta Redonda, já que tem clássico. Tem hoje Voltaço e Resende, às 4h30, jogão de bola. Diego Souza, o presente de Natal da torcida do Voltaço. Volta Redonda que já aprontou no ano de 2005 no cenário do Rio de Janeiro, e inclusive é campeão da Série D, estará na Série C. Na próxima temporada teremos Volta Redonda e Macaé na Série D, na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, 1h42 no Rio, e você segue interagindo, mandando o seu recado aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir o torcedor. Boa tarde, Bradescada. Rapaziada, eu concordo com vocês. Tem essa dúvida mesmo, mas se eu fosse presidente hoje, eu apostaria no Ronaldinho. Ele informa,
Não tem jogador melhor que ele. É risco, né? A vida é feita de risco, né? Mas eu fazia um contratozinho aí de risco aí, entendeu? Produtividade, e apostaria assim. Apostaria porque se ele jogar 20% do futebol dele, ele vai ser melhor que muitos jogadores no Brasil. Boa tarde para todos aí. Rapaz, o torcedor tá apostando no Ronaldinho. Resta saber em que time que ele quer ver o Ronaldinho. Tá confiante mesmo, hein? É, o Ronaldinho que tá próximo da equipe do Curitiba. Não sei se tá tão próximo, não. Eu tava dando uma olhada no Instagram, o cara que tá próximo de uma equipe, ele não vai viajar pra França pra dar entrevista à TV do Paris Saint-Germain. Fazer um tour pela França, quando ele podia estar na preparação do time pra disputa do campeonato paranaense, né? Não sei não, hein? Eu acho que não é uma boa investir no Ronaldinho, não. Pra mim, um ex-jogador em atividade. Mais uma participação do torcedor aqui. Juan, boa tarde. Sou Alexandre, flamenguista e Duque de Caxias. Como é que o Eurico quer comparar o patrocínio do Vasco com o do Flamengo? É um cara que não entende nada realmente, né? O que o Vasco vai disputar esse ano, além do Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil? Nada. Internacionalmente, nada. Tá aí o torcedor vendo a justificativa dele quanto ao que trouxe o nosso repórter, né, o Nicolas Freitas, com relação ao patrocínio do Vasco da Gama, né? O Vasco que é mais do que o Banco Estatal está oferecendo. Mais uma participação por aqui do torcedor na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu tenho um torcedor pedindo para participar aqui, ó, mas ele tá mandando áudios muito grandes, amigo. Acima de 40 segundos é muito, né, para botar aqui na rádio do seu esporte, ó. O final de telefone 7043, ele fala o seguinte: você acha que o time do Flamengo está bem entrosado? Teve nem como observar direito a equipe do Flamengo para dar o veredito se tá entrosado ou se não tá entrosado. Ô, Cadu Macri, você tá se preparando pro linha de 3? O torcedor tá meio empolgado demais. Nem teve jogo, o cara já quer o Flamengo bem entrosado. Ô Juan, boa tarde pra você, um abraço pro Luca, pro nosso ouvinte também, daqui a pouco tem linha de 3. Dá pra falar de entrosamento do Flamengo, principalmente pelo fato de a grande maioria dos jogadores do elenco do ano passado vão continuar para esse ano. Tirando o Jorge, que saiu, o Flamengo não perdeu nenhum titular, né? Então dá pra pegar essa base ou esse entrosamento do ano passado pra ficar um pouco animado. Claro que tem que encaixar o Rômulo nesse time, depois de um tempo vai ter que encaixar o Conca e o Berrio, né? Que deve ser titular. E a tendência para esse início, um Flamengo entrosado, muito em virtude do time do ano passado. Vamos ver se o Flamengo terá novidades, principalmente na parte tática, né? Eu tô curioso e ansioso para ver esse time com Conca, Diego, Berrio e Guerreiro juntos, né? São as 4 principais estrelas, né? 2 grandes contratações, Conca e Berrio, e Diego e Guerreiro foram os principais jogadores do ano passado. Dificilmente os 4 não vão jogar juntos, mas vamos ver como o técnico Zé Ricardo vai fazer para encaixar todo mundo, né? Muita gente fala que bom jogador joga, independentemente do outro bom jogador que está do lado dele. Temos que ver como isso vai acontecer pro individual não atrapalhar o coletivo. É verdade, a equipe do Flamengo que já teve época que montou esquadrão tão forte quanto esse que não deu certo, né? Fica a expectativa como é que vai render esse novo esquadrão do Flamengo, bem estrelado. O torcedor tá empolgado com a equipe do Flamengo. Por falar em Flamengo, ó a vinhetinha, ó. Ranieri Borges já está na linha para conversar com a gente, falar um pouco mais do Rubro Negro aqui na reta final do programa Reta Final do Cidade do Esporte. Tudo certo, Rani? O que traz mais do Rubro Negro? Tem torcedor empolgado por aqui, hein, Rani? Juan, tem torcedor muito empolgado na expectativa de como será a montagem desse time do Flamengo enquanto não estiver à disposição o Dario Conca. Ele que ainda se recupera de lesão, ainda vai demandar algum tempo e fica a expectativa de se o técnico Zé Ricardo vai montar um esquema que espere o Conca voltar para apenas se encaixar no time, ou se o Zé Ricardo vai tocar o time com as próprias pernas e depois sim tentar encaixar o Conca após ele recuperado. O que parece, pelo menos para essa primeira partida, é que ele já vai montando essa equipe do Flamengo pensando na entrada do Conca, atuando ali com 2 meias como o Diego e o Manquejo, fazendo o que faria o Conca quando ele retornar e estiver à disposição. Lembrando que o Flamengo enfrentou o Serra Macaense no último meio de semana, em jogo treino realizado
disputado no Ninho do Urubu, inclusive foi derrotado pelo Serra Macaense pelo placar de 2-0. Entretanto, é bom a gente lembrar ao torcedor que apenas testes foram feitos pelo Zé Ricardo na fase final do jogo, inclusive o Sub-20 foi quem atuou. Então, para o torcedor também não ficar nem 8 nem 80, nem muito feliz com o time do Flamengo, mas também nem tão preocupado assim. A gente tem... Daqui a pouquinho o Ranieri Borges vai completar o noticiário dele aqui na rádio do Seu Esporte. É o torcedor do Flamengo, né, que vai querer ver um Flamengo diferente, pelo menos, do que demonstrou no aproveitamento de chance contra o Vila Nova, por exemplo, onde até criou alguma coisa, mas não conseguiu aproveitar. O Vila Nova foi quem conseguiu o resultado positivo. Realmente, no jogo contra o Serra Macaense, até o torcedor das outras equipes usou até como forma de zoação ao Flamengo, o fato de perder para a equipe do Serra Macaense, né? Mas o Flamengo atuou com a equipe reserva, né? Um jogo do Flamengo com a equipe reserva contra o Serra Macaense não é parâmetro, era apenas para manter a movimentação. Agora a situação é diferente, mas o torcedor do Flamengo está com aquela dúvida na cabeça, né? Quer ver um time bastante diferente, né, Rani? É isso, Juan. Inclusive, o provável time do Flamengo para esta partida de logo mais é aquele que a gente já trouxe aqui anteriormente no som da Bradesco Esportes FM, o Alex Muralha no gol, o Pará na lateral direita, a dupla de zaga com Rafael Vaz e Hever e Miguel Trauco estreando na lateral esquerda no lugar de Jorge, que foi vendido à equipe do Mônaco. No meio de campo, Márcio Araújo, William Arão, Diego, Mancoejo e no ataque, Everton e Guerreiro. É essa a expectativa de time que o Zé Ricardo deve mandar a campo para a partida de logo mais às 7h30 da noite. Vamos ver se dá certo, principalmente o Trauco, que é a novidade desse time, única peça diferente das demais que já estavam no time no ano passado, e vai ter que cumprir essa função do Jorge, que vinha bem e certamente vai deixar uma carência no torcedor rubro-negro. É verdade, o Jorge deixa uma carência e a expectativa é para como vai render o Trauco com a camisa do Flamengo. De imediato vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem traz tudo por aqui é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo. Fala, Juan, muito boa tarde pra você e pra toda a galera que tá ligada na Bradesco Esportes FM. E o Fluminense amanhã, na busca por mais um título do Campeonato Carioca, começa essa caminhada já num clássico contra o Vasco da Gama, às 5 da tarde, no estádio Newton Santos. O técnico Abel Braga, que já ganhou essa competição em 3 oportunidades, fala agora da expectativa a respeito desse campeonato. O Abel vai em busca do tetracampeonato, segundo ele, mas a missão não será nada fácil. Quero conseguir o teto, já tenho o tri, vou tentar o teto. Foi muito legal fazer mostrar aqueles 4 dedos pro torcedor lá naquele último jogo da conquista antecipada do Brasileiro em 2012. É complicado, mas hoje nós vamos nos colocar de igual para igual, principalmente a nível de postura em campo, mas nós sabemos que no estadual nós somos mais, tem equipes mais bem armadas, formadas, estão na nossa frente. E ontem, em entrevista no CT Pedro Antônio, o Abel também falou a respeito de já começar o Carioca disputando um clássico. Na visão dele, é uma decisão equivocada começar um campeonato com um jogo dessa magnitude. Para o Abel, os clubes não estão na sua plenitude técnica, tática e fisicamente, então, portanto, isso pode acarretar num decréscimo da qualidade do jogo em si. E o Abel fez uma reclamação a respeito dessa decisão de já começar o campeonato com um clássico. Eu não gostei. Acho que você começar logo assim, o Vasco vem de 3 jogos, mas queira ou não, é um torneio, é uma preparação. Nós fizemos 3 jogos treino, fizemos um jogo oficial. Nenhum dos 2 times estarão prontos, mas é claro que é um clássico, todos vão tentar dar o seu melhor para tentar ser com a vitória. E por fim, também o Abel fez questão de falar a respeito do jogo e do adversário em si. Ele enalteceu o Vasco da Gama, que teve um período de preparação nos Estados Unidos, no torneio amistoso da Flórida, em que o Cruz Maltino acabou na 3ª posição, venceu o River Plate na decisão no 3º lugar. É bem verdade que na fase semifinal foi amassado pelo Corinthians e o time comandado pelo Cristóvão Borges foi bastante criticado, mas na visão do comandante tricolor, o Vasco tem algumas qualidades que o Fluminense deve ficar atento. Jogo igual, cara. Jogo disputado e clássico é aquilo, né? É o detalhe. Hoje sabemos poucos detalhes do Vasco, porque
O que nós vimos foi em jogos de preparação nos Estados Unidos. Eles já viram alguma coisa nossa também, tentamos não fazer muita coisa para tentar surpreender no domingo. Contra o Criciúma, fizemos apenas uma jogada, inclusive que resultou em gol. Mas assim, o detalhe, a concentração no clássico é fundamental. E para esse compromisso de amanhã, o Fluminense vai ter a volta de 2 jogadores que não puderam atuar na última terça-feira contra o Criciúma. Vitória do Tricolor por 3-2. O lateral direito Lucas, atleta que ainda não estava regularizado no BID. Isso só aconteceu na terça-feira, dia do jogo. Fato que inviabilizou a estreia do jogador com a camisa do Fluminense, e também o Gustavo Scarpa, atleta que esteve a serviço da seleção brasileira ao longo dessa semana no Clássico da Amizade contra a Colômbia. Inclusive o Scarpa entrou no segundo tempo e por muito pouco não marcou um gol. Então esses 2 atletas estarão à disposição do comandante tricolor. O Abel resolveu fazer um certo mistério. Ele confirmou que o Scarpa volta, isso já é certo. Entretanto, ele não quis dar pistas se o Lucas vai ser o titular da lateral direita ou se o Renato será mantido. A tendência é que o Lucas volte, já que é assim que vem sendo treinado ao longo dessa pré-temporada. O Lucas participou dos 3 jogos treino que o Fluminense realizou lá no CT Pedro Antônio contra o Serra Macaense, Friburguense e Madureira. O jogador foi titular nessas 3 oportunidades, então muito provavelmente ele deve ser titular amanhã. E em relação ao time que enfrentou o Criciúma na última terça-feira, devem acontecer essas 2 mudanças, e a provável escalação do Fluminense deve ser com Diego Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, Renato Chaves e Henrique na zaga, e na lateral esquerda o garoto Léo. No meio-campo, Orejuela e Douglas, e na armação, Júnior Sornosa e Gustavo Scarpa. No ataque, Wellington Silva e Henrique Dourado. Esse, o provável Fluminense, que começa amanhã a caminhada para buscar mais um título do Campeonato Carioca. Juan. Eu sou tricolor. A equipe do Fluminense que tenta, já no clássico, mostrar força, mostrar que está em melhor momento do que o Vasco da Gama. Olhando pelas participações até aqui das 2 equipes, tá certo que o Fluminense entrou em campo pela Primeira Liga e o Vasco pela Florida Cup. Parece que o Fluminense está mais coeso dentro de campo, digamos assim, um time que dá alguns espaços, assim como o Vasco também dá alguns espaços, mas que parece que se entende melhor dentro de campo. O Vasco ainda tem desfalques, né? O Fluminense já vai completo, mas a gente sabe, né, que clássico tudo pode acontecer. Já vimos um time reserva, por exemplo, de um Botafogo ganhar do time do Fluminense com 2 gols de Henrique, se eu não me engano, hoje na equipe do Coritiba. Isso é só para enumerar um caso de muitos outros que aconteceu para diversos lados. Clássico, tudo pode acontecer e a tendência é essa. O técnico Abel Braga não está animado para o confronto, apesar de todo esse retrospecto que eu passei agora para você, torcedor. O Abel esperava algo mais à frente, né, para enfrentar o Vasco da Gama ou qualquer clássico. Particularmente acredito que já dá um brilho maior ao Campeonato Carioca, já começa pegando fogo. 1h56 no Rio, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem os resultados momentâneos do futebol internacional e também mais uma participação do ouvinte na Rádio Seu Esporte. Sou tricolor. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. IPTU, IPVA, material escolar. 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o crédito pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco.bradesco/crédito. Ô 2017, que tal um cineminha então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. Cidade do Esporte. 1h57 no Rio de Janeiro. Vamos passar alguns resultados que estão acontecendo, jogos em andamento do futebol internacional. Na verdade, no intervalo, só para quebrar aqui o apresentador. O Manchester City vai batendo o Crystal Palace 1-0, o gol com passe de Jesus e gol de Sterling, né? Jogada com Jesus aparecendo, né? O Gabriel Jesus começando com o pé direito por lá. O Chelsea batendo o Brentford 2-0, teve gol do Willian nessa partida, isso Copa da Inglaterra. O Wolverhampton eliminou o Liverpool 2-1 para a equipe do Wolverhampton. Tottenham vai perdendo, esse é o resultado mais surpreendente até aqui, vai perdendo por 2-0 para a equipe do Wycombe, né, um time que é da 4ª divisão da Inglaterra.
Na Alemanha a bola tá rolando, o Bayern vai fazendo 2-1 na equipe do Werder Bremen. O time do Augsburg acaba de passar à frente do Wolfsburg 2-1. Também está 1-1 Hoffenheim e o time do Leipzig invicto na competição até aqui. O Ingolstadt vai batendo o Hamburgo 3-1 e o Colônia vai batendo o Darmstadt por 3-1 também. O Darmstadt que tem o Leipzig que perdeu pro Bayern. Na verdade eu falei o Hoffenheim, falei o Leipzig. Então tá certo. O Hoffenheim que é o único invicto da competição, apesar de ter muitos empates mesmo. O Villarreal batendo o Granada por 2-0. O Alavés empatando com o Atlético de Madrid em 0-0, jogos do Campeonato Espanhol Série A. A competição italiana. Às 3 horas da tarde a bola rola para Lazio e Chievo, Inter e Pescara às 5h45. Então eu pensei uma coisa e falei outra. Na verdade, quem é o invicto da competição até agora é o Hoffenheim, mas também foram 10 empates. Haja empate, hein, equipe do Hoffenheim. A última participação do torcedor aqui na Bradesca Esportes FM antes do Linha de 3 na Rádio do Seu Esporte. Aqui é Roberto Souza aqui da Penha. O Ronaldinho, ele é um ex-jogador em atividade. Ele não tem mais nada a oferecer. Lembra quando ele foi pro Flamengo? Tocava a bola pra cá, tocava a bola pra lá, um lençolzinho aqui, um toque de letra pra lá, entendeu? Ele não quer mais nada, entendeu? Quem tem que ganhar um prêmio Nobel é o empresário dele, irmão dele, que consegue botar ele em algum clube pra jogar futebol. Esse aí tem que bater palma pra ele, que ele é muito esperto, tá? Um abraço a todos aí, tô na escuta. Tá aí o Roberto Souza Sony participando aqui na Bradesca Esportes FM. Rapidamente aproveitando a galera do estúdio. Cadu, em uma palavra, Ronaldinho é um ex-jogador em atividade, sim ou não? Claro. Ronaldinho é um ex-jogador em atividade, sim ou não, Luca Tremonti? Sim. Tá certo. Esse, o Cidade do Esporte, edição especial de sábado. Lembrando que hoje tem segunda edição do Cidade do Esporte com Cadu Macri, às 3 horas da tarde. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM.